É nosso convidado a partir dos estúdios em Lisboa, o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Será Olá, mesmo um debate decisivo? Tudo indica que sim, não só porque as sondagens mostram que há uma diferença muito ténue entre as duas principais forças políticas, mas também porque há uma enorme expectativa relativamente àquilo que será o comportamento dos líderes e, sobretudo, a forma como irão conseguir ou não conseguir retirar as indecisões na cabeça dos indecisos. Isto é, olhando para as sondagens percebe-se que, quer do lado da coligação, quer do lado do Partido Socialista, o seu eleitorado tradicional está definido, aí não parece haver grande margem para diferenças. Aquilo que fará a diferença sobre quem é que ganhará e sobre quem perderá está exatamente nessa fatia de indecisos, que não apenas é uma fatia muito larga, mas também uma fatia que, revelam as sondagens, continua indecisa, apesar do passar do tempo e apesar das insistentes iniciativas dos partidos para tentar cativar o seu voto. Ora, é neste cenário que os debates televisivos, não só pelo seu impacto, mas também por aquilo que pode ser ainda a definição de uma estratégia para uma campanha que, na verdade, formalmente ainda não começou, pode fazer toda a diferença. E, portanto, aquilo a que assistiremos logo à noite, muito provavelmente, é uma tentativa de Pedro Passos Coelho e de António Costa de esclarecer esse eleitorado indeciso e fazê-lo cair para um dos lados, na tentativa de desfazer este empate técnico nas sondagens e dar uma vantagem que depois, com o tempo, seja impossível de reverter. Ricardo, e a pressão está do lado de António Costa, uma vez que esta última sondagem dá uma vantagem à coligação, como próprio dizias. É verdade. António Costa é quem tem mais pressão neste debate por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque se esperava dele um resultado, neste momento, mais folgado. Não só por aquilo que ele tinha vindo a dizer, e recorde-se que ele chega à liderança do Partido Socialista criticando o seu antecessor, António José Seguro, por não ser capaz de descolar nas sondagens e dizendo que o Partido Socialista não podia dar-se ao luxo de ganhar por poucos, tinha que ganhar por muitos, e, portanto, ele próprio criou uma pressão para o secretário-geral do Partido Socialista, que neste momento é ele próprio. Em segundo lugar, porque as sondagens todas indicam que há uma tendência de decréscimo de popularidade do Partido Socialista e de aumento de popularidade na coligação. E, portanto, é ele, de alguma maneira, que terá que conseguir inverter essa tendência com a sua própria performance. Ora, nada melhor do que um debate televisivo para conseguir reverter essa tendência, para conseguir fazer afirmar aquilo que até agora o Partido Socialista parece não ter conseguido. Agora, António Costa terá um problema. Se quiser levar a discussão para a matéria que mais diretamente interessa aos eleitores, e em particular aos indecisos, que é as questões da governação, aí encontrará um adversário que já o demonstrou em debates anteriores e, sobretudo, nas suas performances parlamentares na Assembleia da República, que é muito eficaz, que é muito incisivo e que deixa pouca margem de manobra para o seu adversário, na medida em que comete muito poucos erros. E aí António Costa terá que ser particularmente hábil, mas tem um trunfo, o trunfo de que até agora a coligação poucas ou nenhumas medidas apresentou. O seu programa tem debilidades várias em questões essenciais de governação e será certamente por aí que António Costa irá tentar encostar Pedro Passos Coelho às cordas, tentando fazer com que ele, de alguma maneira, se liberte do silêncio a que tem estado até agora relativamente a essas medidas que no programa ou estão da coligação ou estão de forma muito genérica ou pura e simplesmente não estão sequer contabilizadas em relação ao impacto que isso tem nos números, um aspecto que tanto tem sido focado por Pedro Passos Coelho e por Paulo Portas. E conhecendo os perfis dos candidatos, quem te parece que vai conseguir passar melhor a mensagem? Pedro Passos Coelho aí tem vantagem, não só pelas qualidades que eu há pouco mencionei, ele é muito assertivo, é muito incisivo, tem uma postura de chefe de Estado, eu diria que ele vai chegar a este debate mais como primeiro-ministro do que como líder do PSD, e isso pode dar-lhe uma vantagem adicional no momento em que os eleitores estão sobretudo à procura
de encontrar alguém que lhes mereça confiança. E desse ponto de vista é Pedro Passos Coelho quem tem uma vantagem e a sua postura, quer corporal, quer verbal, pode aí ajudá-lo substancialmente. António Costa tem um trunfo, tem o trunfo de ser quem quer chegar à liderança, quem está neste momento liberto daquilo que é o peso da governação dos últimos anos, tem certamente para recordar uma série de medidas extremamente impopulares que custaram muito às pessoas, os aumentos de impostos, um desemprego galopante que afetou muitos milhares de famílias por todo o lado, a imigração daqueles que não foram capazes de encontrar um posto de trabalho em Portugal, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos e que certamente António Costa irá trazer para esse debate como um trunfo que, de resto, ele tem utilizado também com eficácia ao longo desta pré-campanha e que irá certamente agora querer afinar um pouco mais. Voltando à questão do perfil, eu diria que António Costa vai ter que também mostrar que é digno dessa confiança e Pedro Passos Coelho vai ter que dar algum sinal de esperança, porque esse rosto sóbrio do atual Primeiro-Ministro não é suficiente para passar a tal mensagem de que o momento da austeridade terminou e de que as pessoas podem esperar a partir de agora tempos mais soltos e, sobretudo, com uma réstia de que a sua vida será melhor a partir de agora. E essas são as dificuldades que o líder da coligação de direita terá na sua frente durante este debate. E quais são as questões obrigatórias para este frente a frente? O que é que não pode faltar na mesa do debate? Pois, são muitas. Eu diria que a grande dificuldade dos três entrevistadores é em conseguir, no espaço de menos de 90 minutos, colocar uma série de questões que são absolutamente essenciais. Desde aquelas que são de governação e sobre as quais as pessoas querem respostas muito concretas, seja na questão da segurança social, seja na questão do Serviço Nacional de Saúde, do funcionamento do sistema de ensino, daquilo que é a estratégia de política externa de Portugal, numa altura em que a questão da migração é tão relevante para o espaço europeu. Enfim, são tantas as matérias de caráter governativo que vai ser difícil que estes dois candidatos a primeiro-ministro sejam capazes de escalpelizar todas elas. Depois há certamente as questões económicas. As pessoas vão votar muito com o seu bolso, com a sensação ou a falta dela de que a vida está a melhorar, como Pedro Passos Coelho tem dito, ou de que na verdade é preciso uma alternativa para que as coisas verdadeiramente se melhorem, como diz António Costa. E aí temos uma série de questões, sobretudo relacionadas com números, que serão esgrimidas de lado a lado. E os números, nós sabemos, são a matéria mais maleável que há e veremos certamente Pedro Passos Coelho e António Costa ao olhar para os mesmos exatos números e a tirar conclusões opostas. Depois, finalmente, há as questões políticas. A central é a questão José Sócrates, o impacto que isso terá na campanha, ver como é que António Costa lida com esta matéria, perceber se Pedro Passos Coelho tem alguma pequena alteração relativamente ao registro que tem tido e depois também, quanto a mim, aquela questão, enquanto comentadora mais interessante, que é a questão da governabilidade, das condições de governação. Isto é, não havendo uma maioria absoluta, como é que de um lado e de outro eles se propõem governar o país. Se vamos a eleições antecipadas daqui a alguns meses ou se algum deles tem um trunfo na manga para apresentar aos eleitores e dizer: se me derem a vitória e essa vitória não for com maioria absoluta, eu garanto-vos condições de governabilidade nesta ou naquela condição. Até agora nenhum deles foi explícito, bem pelo contrário, qualquer um deles recusou combinações eleitorais que nos permitam a nós, cidadãos, entender verdadeiramente como é que eles se propõem governar com uma maioria relativa num Parlamento que será certamente muito delicado em termos de equilíbrios de poder. Ricardo, falaste em José Sócrates, que certamente será tema no debate mais logo. António Costa tem ou não motivos para estar preocupado com eventuais declarações de José Sócrates? Tem muitos motivos, porque, em primeiro lugar, José Sócrates é imprevisível e, portanto, não sabemos sequer o que é que ele estará disposto a dizer e a fazer.
Ele, para já, desde que saiu da prisão de Évora, fez uma única declaração e essa declaração foi de teor político. Não sabemos se vai ficar por aí, isto é, se esta declaração é a declaração que encerra de uma vez por todas aquilo que é a sua estratégia de defesa, mas também o do seu posicionamento político, ou se é apenas um primeiro fusível que ele está a colocar na engrenagem e que posteriormente virá ainda a fazer mais declarações. António Costa deve preocupar-se sobretudo com aquilo que pode vir a ser uma estratégia por parte dos outros partidos de tentar tirar, passa a expressão, José Sócrates da toca, isto é, de ele ser provocado relativamente a declarações que venham a ser feitas sobre a sua governação e querer sair em defesa daquilo que foram as suas estratégias. Já se percebeu que da parte do PSD, embora haja, e da parte do CDS, embora haja instruções muito claras para não trazer a questão judicial para o debate político, mas já se percebeu também que estão a tentar, ilegitimamente, recordar aquilo que foi o governo socialista anterior para, de alguma maneira, expor as diferenças entre este governo e o governo de José Sócrates. Ora, isso pode ser muito perigoso para António Costa, na medida em que pode levar José Sócrates a querer vir em defesa dessas mesmas propostas. E no momento em que José Sócrates se imiscuir no debate político, então o ónus do risco passa imediatamente para o secretário-geral do Partido Socialista e isso não pode ser uma boa notícia para alguém que, olhando para as sondagens, percebe que qualquer pequeno incidente pode fazer cair o barco para o outro lado. Ricardo, a situação na Grécia dominou grande parte do debate entre Paulo Portas e Catarina Martins. Pareceu-te que foi um debate esclarecedor? Para quem está no poder, os debates mais difíceis são sempre para os debates que envolvem os partidos que não têm aspiração a ser governo, e foi aquilo que aconteceu ontem. O Bloco de Esquerda, através de Catarina Martins, esteve muito bem neste debate, mas esteve bem pelas razões que são normais, isto é, não há ali nenhuma pretensão a apresentar propostas execuíveis para um governo, porque, como a própria Catarina Martins admitiu, a vitória para o Bloco de Esquerda é manter o número de deputados ou, se possível, aumentar um bocadinho, não chegar ao governo de Portugal. Ora, é isso que, de alguma maneira, dificulta a vida de quem está a responder por anos recentes de governação e por quem deve explicar o que é que quer fazer num futuro próximo. E desse ponto de vista, exatamente por essa diferença de objetivos, este debate não foi particularmente esclarecedor. Mas também não foi porque Paulo Portas pareceu-me excessivamente à defesa. Pareceu-me, para além de cansado, ele era, não é o Paulo Portas que estamos habituados a ver nos debates televisivos, parecia também não trazer grandes trunfos ou grandes novidades para este debate. Eventualmente por uma de duas razões, ou porque isso é uma tarefa que compete a Pedro Passos Coelho nos debates que terá, nomeadamente no debate de hoje, ou porque também Paulo Portas não estaria interessado em gastar munições com um partido que, na verdade, neste momento, em termos de estratégia eleitoral, é um aliado da coligação, na medida em que uma das possibilidades de crescimento do Partido Socialista é de ir roubar votos ao Bloco de Esquerda. Ora, não interessa a Paulo Portas que os votos do Bloco de Esquerda, ou das pessoas que estão a pensar votar no Bloco de Esquerda, vão agora para outro partido, que naturalmente poderia ser o Partido Socialista. E por isso percebeu-se também que Paulo Portas não apareceu muito aguerrido neste debate. O grande problema é que Paulo Portas, em relação a matérias que são particularmente sensíveis, a questão das pensões, que muito bem Catarina Martins trouxe para o debate, não foi suficientemente esclarecido. Ficaram ainda muitas dúvidas sobre como é que se poupam os tais 600 milhões de euros nas pensões e verdadeiramente qual é que é esse modelo do plafonamento que a coligação de direita ainda não esclareceu. Do lado do Bloco de Esquerda, a grande dificuldade foi claramente lidar com a matéria da Grécia. A colagem ao Syriza é uma colagem que vai acompanhar o Bloco de Esquerda até ao dia das eleições e claramente isso não são votos, ou melhor, não são ventos que neste momento estejam favoráveis a Catarina Martins, e percebeu-se o embaraço constante da líder do Bloco de Esquerda em se demarcar dessa questão, e por muito que dissesse que a Grécia não é o seu país modelo, a verdade é que na cabeça das pessoas ficou também por perceber o que é que o Bloco de Esquerda faria relativamente a uma eventualidade de saída de Portugal da zona euro. Ricardo, obrigada pela análise e também pela divisão ao debate mais logo.